novidades do ZWCAD 2018 Service Pack 2 que os utilizadores vão logo notar, aparece logo num comando extremamente simples como sendo o comando line. Portanto, eu se vier aqui à barra home e se clicar no comando line, até aqui nada de novo, mas vamos ver o que é que acontece quando eu assinalo o primeiro ponto. Eu clico aqui, arrasto para a direita e neste momento até aqui está tudo igual. Mas está tudo igual porquê? Porque nós temos aqui uma definição que normalmente muitas pessoas desligam, que se chama Dynamic Input. O que é o Dynamic Input até agora? O que é que era até agora o Dynamic Input no ZWCAD? Portanto, nós sempre que digitávamos o comando, por exemplo o comando line aparecia-nos aqui indicado, portanto, junto ao cursor. Portanto, e nós, os utilizadores mais antigos, não gostávamos muito dessa funcionalidade e normalmente desligávamos esta funcionalidade. O Dynamic Input agora no ZWCAD é uma coisa totalmente distinta. Eu, se ativar agora o Dynamic Input, e posso fazer isso de duas formas, ou clicando neste ícone, ou carregando na tecla F12, liga e desliga. Se eu for agora novamente ao comando line, clicar neste ponto, eu indico o primeiro ponto e reparem que antes de indicar o primeiro ponto ele já me está aqui a especificar coisas novas, já me aparecem aqui uns dados novos que vão alterando à medida que eu movo o cursor da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu indico o primeiro ponto e aqui vou alargar e reparem também que temos mais coisas novas. Temos uma definição que está ali do lado esquerdo, eu não posso mover o rato, caso contrário não vão deixar de ver. Portanto, do lado esquerdo temos uma indicação do comprimento da linha e do lado direito temos a indicação do ângulo que esta linha está a fazer em relação ao eixo X, portanto ao ângulo zero. O que é que isto traz de novo agora em relação àquilo que nós pretendemos trabalhar? Reparem que o texto que aparece do lado esquerdo aparece com um fundo branco dentro de uma caixa branca e o texto que está do lado direito aparece com uma caixa cinza, portanto com o ângulo. Se eu carregar na tecla Tab, eles alternam, ou seja, eu passo a ter o retângulo do lado direito a branco e o retângulo do lado esquerdo a cinza. Se eu carregar novamente, eles vão saltando de um para o outro. Vamos ver o que é que acontece se eu aqui no espaço onde eu tenho 29 escrever 45. Reparem, aparece-me aquele pontinho vermelho ali e agora se eu saltar carregando no Tab, reparem que eu só consigo fazer linhas com 45 graus. E se eu agora colocar do lado esquerdo 100, Enter, o que é que acontece? Eu acabei de fazer uma linha com 100 metros, centímetros, milímetros, seja o que for, de comprimento, num ângulo de 45 graus. Se eu fizer isto a mesma coisa agora para a esquerda, para baixo e para cima, reparem que ele vai-me dando sempre o valor do ângulo. E eu posso fixar, por exemplo, vamos fixar aqui nos 25 e carrego no Tab. Não carreguem em Enter, senão ele vai já desenhar a linha. E agora faço outra linha com 100. E desta vez ao contrário. Portanto, vamos indicar que a linha tem 100, carrego no Tab e agora reparem que eu posso indicar um qualquer ângulo para a minha linha, que ele fixa-me onde eu quiser. Portanto, eu mesmo que vá aqui com o cursor aqui para a direita, vou aqui exagerar, vou aqui quase para o limite do ecrã, vamos afastar um bocadinho, ainda posso vir mais cá atrás. Portanto, como podem ver, ele continua-me sempre, a linha tem 100 metros e não mais do que isso, e agora só tenho que especificar o ângulo que eu lhe quero dar. Portanto, isto é uma das novidades de agora do ZWCAD, que me permite então, portanto, que se chama Dynamic Input, que me permite desenhar linhas com um determinado comprimento ou com um determinado ângulo, portanto, bastante que eu com a tecla Tab salto de uma para a outra, portanto, agora posso aqui indicar estes valores. Chamo a atenção para o seguinte, é que os valores dos ângulos são valores relativos, ou seja, portanto, são sempre em relação ao ângulo zero, que é este ângulo que aqui está. Portanto, se eu vier aqui, é claro que aparece-me ali o ângulo 21, mas se eu escrever agora 21, Enter, ele fixa-me o ângulo lá para cima, porque ele mede sempre
para ali para baixo. Portanto, se eu quero fazer um ângulo para baixo, tenho que ir daqui do 0 para baixo. Por exemplo, neste caso, ele está ali a aparecer 38. Se eu quiser que ele fique ali naquela inclinação, tenho que escrever menos 38 e salto para aqui e vamos pôr outra linha com 100 e agora sim ele fez para baixo. Portanto, chama a atenção estes pequenos detalhes que são extremamente importantes para trabalhar no ZWCAD. E agora, como é que nós configuramos o Dynamic Input ao nosso gosto? Não há muita configuração a fazer, portanto, são umas configurações básicas e podem ser feitas do seguinte modo. Portanto, eu venho aqui ao cursor do Dynamic Input, portanto, à barra de estados, ela aparece-me aqui, é este ícone que aqui está, um X com um pequeno retângulo lá à direita, carrego no botão direito do rato, e posso ligar ou desligar e depois tem uma opção que se chama Settings. Clicando em Settings, ele abre-me esta caixa de diálogo, que eu vou aqui centrar no ecrã ampliado, que tem apenas 3 características básicas. Primeira coisa é Enable Pointer Input, portanto, se vamos colocar portanto, estes textos já aparecerem junto ao cursor ou não. Enable Dimension Input when possible, portanto, se vamos ter as dimensões e o ângulo que podemos especificar, e depois temos aquilo que ele nos vai aparecer, portanto, se queremos que apareça as prompts são as perguntas que o computador nos vai fazendo, o ZWCAD nos vai fazendo para nós respondermos, portanto, insira o próximo ponto, defina o ponto seguinte, indica o ângulo, seleciona objetos, etc. Portanto, e vamos indicar se queremos que essa informação apareça ou não junto ao cursor. E depois temos aqui 3 botões, 2 de Settings e um que é Drafting Tool Type Appearance. Vamos primeiro aqui nesta área a estes Settings. Nestes Settings nós temos apenas aqui, portanto, coisas que dizem respeito à forma como aparecem as unidades. Primeiro, se os pontos, portanto, o segundo ponto é definido por coordenadas polares ou por coordenadas cartesianas, portanto isto a nível de inserção de valores a nível de coordenadas, e se ela é inserida através de coordenadas relativas ou de coordenadas absolutas. Se for coordenadas relativas, eu insiro um valor, por exemplo, 1,1 e ele faz-me sempre relativamente a x, portanto, a soma a 1 metro à coordenada x anterior. Se eu for a Absolute Coordinates, ele vai-me buscar o ponto 1,1 do sistema de coordenadas universal. Depois, a nível de visibilidade, quando é que estas informações vão aparecer? Portanto, se são sempre que eu apenas, quando defino coordenadas, portanto, valores de coordenadas, sempre que eu iniciar um comando que nos vai pedir pontos, portanto, se é o comando line, o comando rectangle, por exemplo, ou sempre, mesmo que não esteja nenhum comando ativo, portanto, se eu não tiver nenhum comando ativo, aquilo continua a aparecer. Portanto, eu, na minha ótica, eu vou manter esta opção when a command asks for a point, faço OK, e agora vamos às segundas definições. Portanto, Dimension Input, vamos aqui a Settings, e agora vamos definir o que é que vai aparecer. Se eu definir apenas que vai aparecer esta primeira opção, portanto, tem aqui 3 opções, ou aparece uma dimensão, ou 2, ou várias. Portanto, neste caso, ele define-me apenas um campo de definições a cada tempo, ou seja, por exemplo, se eu fizer o comando line, ele vai-me apenas aparecer o comprimento da linha, não me aparece o ângulo da linha. Se eu disser que são 2, e é a opção que normalmente está por defeito, vai-me aparecer o comprimento e o ângulo, e se eu selecionar esta terceira opção, vai-me aparecer uma outra série de indicações, portanto, a dimensão resultante, o comprimento, a alteração do comprimento da linha, etc, etc. Portanto, eu no meu caso, eu mantenho a opção por defeito, que é esta segunda. Faço OK, e depois tenho uma terceira definição que eu posso também alterar, que é o Drafting Tool Type Appearance, que são coisas muito simples. Portanto, eu posso alterar as cores que aqui estão, conforme ele aparece no model e conforme aparece no layout. Portanto, isto é básico, penso que conhecem como é que isto acontece. Portanto, eu vou deixar conforme está. Posso aumentar ou reduzir o tamanho daquelas definições, portanto, se tiverem alguma dificuldade em perceber os valores que aparecem no ecrã, e posso aumentar ou reduzir a transparência com que os textos me aparecem junto ao cursor. Portanto, não existe aqui nada de muito relevante que se possa alterar, talvez o tamanho. Faço OK, OK,
Portanto, deste modo ficamos então a conhecer esta característica nova que temos no ZWCAD.